Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui volta a ser janela de transferências, e eu digo volta porque nos últimos dias os vídeos têm sido sobre Copa América, sobre Mundial Sub-20, enfim, sobre outros assuntos, muitos relacionados às seleções, né? Já que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem Copa Ouro, Copa América, Copa do Mundo de Futebol Feminino, Mundial Sub-20 acabou agora, Copa Africana vai começar, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, o Europeu Sub-21, é muito torneio nessa época, mas a janela de transferências não para e o Borussia Dortmund anunciou a volta de Mats Hummels, né? O zagueiro que tem uma carreira no mínimo curiosa se a gente for pensar nas idas e vindas, né? E agora de volta ao Borussia. Antes de entrar um pouco mais nisso, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, um clique você se inscreve, se quiser já deixa aí o seu comentário também, curta o vídeo, ajude a divulgar aí para o canal seguir crescendo. Aliás, um agradecimento ao pessoal que tem se inscrito, tem sido bem legal, os números impressionantes aí de inscritos em tão pouco tempo de canal. Mas vamos falar então do Hummels, né? De volta ao Borussia Dortmund. O Hummels começa a carreira no Bayern, chegou a ser um volante no início de carreira, até em seleção da Alemanha em Europeu Sub-21, vai para o Borussia Dortmund, consegue crescer muito ganhando espaço como zagueiro, vira um zagueiro uma realidade, uma referência na posição no futebol mundial, e em 2016 é vendido para o Bayern numa transferência extremamente polêmica dentro da Alemanha, tratado como traidor, ficou com a imagem muito arranhada com a torcida do Borussia Dortmund, porque ele deixava o clube para ir justamente para o grande rival, para um dominante Bayern, né? Para um clube que tentava isso mesmo, tem essa ambição de contratar os principais jogadores que surgem no país, e o Hummels foi por 35 milhões de euros. Importante prestar atenção na questão dos valores, porque é um tópico à parte nessa história também. E agora, 3 anos depois, ele volta de novo para o Borussia Dortmund, clube onde não ele foi revelado, mas onde ele se projetou para o futebol mundial, deixando para trás. Agora, vamos ver como vai ser a relação, como vai ser o recebimento, né, a recepção da torcida em relação a isso, a aceitação ou não da torcida do Borussia Dortmund, mas o que dá para destacar disso tudo, além dessa trajetória, no mínimo inusitada, de um dos melhores zagueiros da geração na Alemanha, um dos melhores zagueiros do mundo nos últimos anos? Primeiro, se a gente for pegar, nos últimos anos é discutível, já vou entrar num motivo por que é discutível, mas valores, então, para separar cada tópico. Valores. Saiu por 35 milhões de euros em 2016. 3 anos mais velho, 3 anos depois, volta por um valor que pode chegar a 38 milhões de euros. Ou seja, me parece um belo negócio do Bayern, porque vende um jogador 3 anos mais velho, depois de extrair futebol dele durante essas 3 temporadas, e ainda consegue pegar o dinheiro de volta. Verdade, o valor do dinheiro mudou nesses 3 anos, os 35 milhões de euros de 2016 são completamente diferentes dos 38 milhões, possíveis 38 milhões de 2019. Hoje o mercado está muito mais inflacionado, hoje os valores são muito maiores, mas hoje o Hummels também está mais velho e em baixa, né? Então na época, a questão é muito mais que na época o Bayern contratou um dos melhores zagueiros do mundo por um valor baixo de mercado, até porque estava se aproximando do fim de contrato e tudo mais. E ainda conseguiu recuperar boa parte desse dinheiro vendendo um jogador em baixa. Aí entra a avaliação técnica. O Hummels não foi bem nessas últimas 2 temporadas. Por melhor que seja, é um zagueiro de ótima saída de bola, constrói muito bem, elaborando esses passes que quebram linhas de marcação, que fazem o time avançar. Só que nesses últimos 2 anos ele foi mal. Mal na parte física, inclusive, a potência para recuperações. E jogando no Bayern, por exemplo, a tendência é que o time se instale no campo de ataque, a linha de defesa joga mais alta, mais perto do meio campo, então você precisa ter muita velocidade na reação para percorrer essas distâncias de bolas nas costas, de lançamentos nas costas da defesa. E o Hummels foi mal, o Bayern passa por uma reformulação e vai tomando algumas decisões em relação a isso, né? Então acabou a era Robben e Ribéry, alguns jogadores estão chegando para a defesa, caso do Pavard, caso do Lucas Hernandes, zagueiros que também podem jogar como laterais. O Sul já era uma referência, já terminou a temporada sendo o principal zagueiro do clube e agora outra referência vai embora. Esse é o ponto de vista do Bayern. Aliás, vou até deixar aqui na descrição do vídeo alguns dos links, né? Porque eu cheguei a falar sobre esses assuntos de renovação, de fim da era Robben e Ribéry no Bayern também. Vou deixar esses links aqui na descrição, junto com o link pro vídeo que eu falo da janela de transferências do Borussia Dortmund, porque o Borussia contrata agora o Hummels, mas já tinha anunciado um pacote há algumas semanas de bons nomes, principalmente do meio para frente, né, se a gente for olhar. Agora, no caso, o Thorgan Hazard, o Schultz para lateral esquerdo, o Thorgan Hazard para o meio, o Julian Brandt também, outro meia. Ótimo pacote do Borussia Dortmund, que agora contrata o Hummels. Como eu falei, um zagueiro que tecnicamente está abaixo,
O potencial dele ninguém discute, porque ele foi de fato um dos melhores zagueiros da década, embora esses últimos 2 anos tenham ficado bem abaixo do que a gente está acostumado e espera ver dele. Só que o Borussia Dortmund tem, além de um elenco bem bom e bem forte até em termos de opções para as posições, tem um elenco jovem para alguns setores, e a defesa é um exemplo disso. Então a liderança do Hummels pode ser muito interessante, não só como uma liderança, mas até como uma referência para alguns jogadores jovens de potencial. Caso, por exemplo, do Akanji, que foi contratado como esse jogador que pode se desenvolver para virar um ótimo zagueiro. Então o Hummels, claro, vai precisar recuperar um pouco da parte física para vir com isso a recuperação técnica e a partir daí confiança. Mas se ele for, primeiro, né, se ele tiver uma boa readaptação ao Borussia Dortmund, deixando de lado todos aqueles episódios em que foi tratado como traidor e tudo mais, já é um primeiro passo, primeiro caminho. E a partir daí ele pode sim responder dentro de campo e ainda ser muito útil. Embora já não seja um dos melhores zagueiros do mundo, ele pode se recuperar e ser um zagueiro extremamente importante dentro dessa realidade do Borussia Dortmund que tenta competir e que mostra ambição nessa janela de transferências. Então acho que são tópicos bem separados, né? Uma coisa é o nível recente do Hummels, não era bom. Outra coisa, a renovação do Bayern. A venda me parece um bom negócio para o Bayern pelos valores envolvidos e pelo passo que o clube tem tentado dar com essa renovação dentro do elenco. E um outro lado da moeda para o Borussia Dortmund, é um valor alto. Como negociação, o saldo para o Borussia foi ruim, perdeu um jogador importante no melhor momento e recontrata por mais quando ele já não está bem. Do ponto de vista financeiro, não é bom. Mas esse lado financeiro pode ficar em segundo plano se o rendimento em campo for bom, porque aí acho que acaba ofuscando todo esse lado. Se ele estiver jogando bem, a contribuição que ele pode dar é muito alta, como o próprio torcedor do Borussia Dortmund sabe, porque até 2016, de fato, ele era um dos grandes da posição no futebol mundial. Mas deixa aí sua opinião, o que você acha sobre essa volta, a volta do traidor, entre aspas, né, um retorno polêmico de uma transferência que gera bastante repercussão. Um abraço a todos, se inscreva aí, participe também, deixando seus comentários e a curtida. Até a próxima.